Olhar-me. Acho que já está. Bom dia, já estamos ao vivo. Então, vamos aqui a mais uma conversa esta semana. Esta semana, então, vamos aqui falar. Esta semana, não. Esta quinta-feira, vamos aqui falar com a Liliana. Que a Liliana vai partilhar connosco aqui como é que é ser mãe, não é? E conseguimos viver com o nosso valor pessoal, não é? Então, eu sou a Vanessa e eu ajudo mulheres a viverem com mais propósito. Liliana, diz-nos então aqui o que é que tu fazes. Eu sou uma pessoa bastante empreendedora, não há propriamente uma definição da coisa. Tenho agoto, tenho imensas paixões que nasceram depois de nascer o meu filho e que, portanto, eu não tenho um nome assim para me atribuir. Pronto, sou empreendedora, sou mãe, sou empresária, pronto, ficamos mais ou menos resumidamente por aqui. Tu, no teu caso, tu tens 2 filhotes, não é? Que são pequeninos ainda, têm pouca diferença, não é? O Vasco tem 4 anos, a Mariana tem 2, tem 25 meses de diferença e santa loucura, mas vai lá. É verdade, é verdade. Então, Liliana, ia-te pedir então, né, começares a partilhar aqui então, quando é que realmente sentiste necessidade de começar a trabalhar esta questão do teu valor pessoal? Isto foi tudo um crescimento gradual, sem se dar conta, quase uma brincadeira, a sério, basicamente foi quase uma brincadeira. Porque o meu filho nasceu, nós naturalmente começámos a perceber que precisámos de algumas coisas e tudo isto começou com o baby wearing, quando, mãe, preciso de braços, ele precisa de colo, porque senão reclama. Andar a passear carrinho vazio com o bebê ao colo, não dá para fazer mais nada, portanto, devagarinho fomos começando a descobrir o baby wearing. E na altura, ninguém sabia de nada disto, não se falava, não havia, não se conhecia. E devagarinho foi começando, quando ele tinha 1 ano, ou seja, eu neste período de tempo fui começando a perceber que fazia falta algumas coisas. Quando ele tinha 1 ano foi quando efetivamente comecei o Trapos e Mamás, que foi um grupo dedicado a espalhar as maravilhas do baby wearing. Até lá geralmente andava um bocado ativa no baby wearing Portugal. E pronto, basicamente tudo isto começou assim. O grupo começou a crescer, começou a ter muita gente, comecei a estar desperta também para a área da amamentação, que não havia apoio, que havia uma tonelada de coisas menos boas a serem feitas, proteladas, as mulheres não tinham apoio, não tinham poder, não tinham informação. Nessa altura começou também a nascer o Dá-me Maminha, que acho que quase todas as mães atualmente devem conhecer. Eu tirei o curso de assessora de lactação para ajudar mais mulheres nesta parte da amamentação e também para espalhar um bocado mais no grupo. E depois foi a aromaterapia e depois foram os brinquedos e agora é gato. Até porque, pronto, o meu filho tem 8 anos, não é? E pronto, pelo que eu percebo, do que eu vejo ti, né, do que eu te conheço, tu és uma grande defensora de uma parentalidade mais consciente, não é? Absolutamente, absolutamente. E quando nós nos tornamos mães, além de nascer uma pessoa nova connosco, não é? Nós próprias, depois existe toda a parte externa, que é os bitites dos outros, as opiniões dos outros. Não é? Porque acham, pronto, até podem querer ajudar, mas no entanto não veem o mal que isso nos faz. Também é um bocado uma das coisas que eu defendo e que efetivamente tem mesmo que partir de nós mesmas, é que as outras pessoas têm uma bagagem com elas, que pode ter sido a melhor ou a pior, mas é a que elas têm. E muitas das vezes, inocentemente, é que nem é sem querer, nem é por querer, é de forma totalmente inocente, não sabem, não têm consciência daquele peso que aquelas coisas podem ter em alguém. É que nem é por bem, nem é por mal, é pura ignorância, é inocência, não sabem.
E é muito complicado, principalmente todas nós ouvimos os conselhos das nossas mães e todas elas têm alguma coisa a dizer que antigamente era assim, assado, conseguia, não sei o quê. É. E não é por mal nem é por bem, é mesmo porque antigamente era assim. E eles não sabem mais do que assim, mas nós sabemos. E nós temos que ter poder próprio, força, informação e bases nossas para que nós consigamos medir aquilo que efetivamente nos estão a dizer e permitir que aquelas coisas tenham um impacto que nós podemos aceitar. É verdade, é verdade. Espera aí, quem é que aqui nos está a ver? Quem é que é a mãe e quem é que sentiu isto? Dos outros quererem dar as suas opiniões, os seus lamirés. Digam aqui nos comentários quem está a ver, que é para nós sabermos. Porque de certeza que não fomos as únicas a sofrer disto, não é? É porque eu realmente, no meu caso em particular, não é? Eu fui mãe com 22 anos, não é? Muito novinha. É. Para aquilo que agora é considerado. Sim, mas pronto, aconteceu, não é? Eu também, na altura que fui ter o Vasco, também era considerada, tipo, a sério, eu fiz mãe com 23, eu sou péssima em idades, pronto, portanto, 23, 24 anos, por aí, e efetivamente olhavam para mim como se eu fosse uma criança, eu quase que me sentia quase como uma adolescente, isto é muito estranho, porque efetivamente cada vez é mais tarde e é mais normalmente aceito uma gravidez mais tardia do que uma gravidez mais cedo. Quase que me senti uma adolescente na altura. E na altura que, pronto, o Leandro nasceu, não é? Eu sabia lá o que é que andava a fazer, não sabia, mas uma pessoa, dentro daquilo que é o nosso instinto, nós vamos sempre tentando fazer as coisas. E eu fui sempre amamentando, eu amamentei o Leandro até aos 2 anos e meio. E toda a gente dizia, mas isso é tão estranho, mas tu ainda tens leite, isso é tão esquisito. E depois quando são bebés, depois querem pôr o talco nas crianças, e depois não se podia pôr a roupa a lavar de noite porque a lua influencia as roupas, e porque não se pode fazer a cama antes, e porque não se pode usar pendentes na gravidez. Eu ouvi estas coisas todas. Acho que há toneladas e toneladas e toneladas de coisas. E depois queriam tapar a criança. O meu filho nasceu com quase 4 quilos, transpirava tudo que é lado e queriam ter a criança tapada. E resultou em aquelas bronquiolites às 3 semanas de idade. E na altura eu sentia muita necessidade de me defender. Porque também é isso, muitas das vezes também, mas lá está, depende daquilo que nós próprias temos poder pessoal. Porque muitas das vezes a primeira coisa que nós fazemos quando alguém nos diz alguma coisa em que nós não nos sentimos totalmente seguras é girar de casa e achar que alguém nos está a atacar, quando muitas das vezes isto não é aquilo que o outro quer. E as pessoas não, eu acho que principalmente, digamos as pessoas, não quer dizer as pessoas mais velhas, não é? Mas as pessoas, principalmente que nos estão mais próximas, não é? Parece que não aceitam que nós queremos fazer as coisas à nossa forma, têm dificuldade em aceitar, e eu confesso que fiquei com ressentimentos de certas pessoas, e vou-te dizer, por acaso, não foi, na minha própria, quer dizer, a minha mãe chateava um bocado com a minha mãe, quando o Leandro era bebê, mas é mais fácil, eu pelo menos sempre foi mais fácil lidar com a minha mãe, ou com o meu pai, não é, do que com as outras pessoas, que não são da minha família. Com os nossos... Geralmente com os nossos, criamos aqui uns momentos de tensão e muitas das vezes nós próprios não temos muita paciência para explicar aos outros o porquê de algumas das nossas decisões. E isto leva a haver barreiras de comunicação e de entendimento. O que depende de nós, só de nós, fazermos passar a informação, passar o conhecimento e explicar novas coisas. E de cada vez que nós achamos que alguém nos está a atacar ou que, para que tu não sabes de nada, tu não percebes nada do que estás a dizer, nós não estamos a comunicar e não estamos a perder uma oportunidade de, como é que eu irei dizer, de mover-nos a evangelizar. Não, e uma nova realidade, não é? Também. Guerras, não é?
por exemplo, numa guerra se calhar com um familiar do outro lado da família, por exemplo, que às vezes acontece muito, não é? É mais fácil nós termos uma guerra com um familiar da outra família, não é? Do que com a nossa. Sim, porque às vezes não queremos ferir suscetibilidades, não queremos entrar tão ali, então às vezes até permitimos algumas coisas que até para nós são desagradáveis. Nós temos que, pelo menos na minha perspectiva, temos que conseguir explicar o nosso lado e fazer ver a outra parte que tem que nos respeitar enquanto pais. Temos que estar seguros e temos que educar os outros. Na minha opinião, e se calhar posso ser criticada por causa disto, por exemplo, um avô não pode fazer o que quer, não pode dar o chocolatinho sem a mãe, não é autorizar, mas se aqueles pais não querem dar açúcar às crianças, as pessoas têm que respeitar isso. Completamente de acordo, completamente de acordo. E se um pai diz que decide ser vegetariano e as crianças são vegetarianas e por opção dos pais as crianças o são, ninguém tem o direito de dizer àquela criança que tu vais comer carne. Ninguém tem esse direito. Tudo o resto, dar a bolachinha sem o pai ver, ou não sei o quê. Não digas, é segredo. É que isso é tão feio, já estão a ensinar às crianças, não é? A mim e devem esconder algumas coisas, isto aqui é muito mau, é muito minar as relações. E nós temos mesmo que dizer aos outros, não pode ser. E se queres dar, perguntas-me se pode. Porque a história do chocolatinho, uma vez de vez em quando, pois é de vez em quando um avô, depois é a outra avó, depois é o outro avô, depois é outra avó, depois é uma festinha na escola, que é quase todos os dias, porque eles são 50. É verdade. E depois é a mãe que faz anos, o pai, o tio, o avô, não sei das quantas. Portanto, este de vez em quando, para uma pessoa, não é de vez em quando para a criança. É verdade. E muito facilmente, de vez em quando, passa a ser tão frequente quanto quase todos os dias. E é como as chantagens emocionais, não é? Diz que eu gosto daquilo. Isso eu não gosto de ti. Ou tu não gostas disso, não me des um beijinho. E pá, isso tira-me do sério. É horrível. Não, mas cabe-nos a nós mesmas dizer, não pode ser assim. É como eu digo. E não dê chocolate, dá-nos uma fruta, dá maçã, dá pera, dá não sei o que, ainda por cima eles adoram. Parem de dar porcarias e deem fruta. E parece que não. Toda esta conversa que nós já tivemos até agora, isto faz parte de tudo daquele que é o nosso valor pessoal, daquele que são os nossos valores, aquilo em que nós acreditamos, porque em todas as vertentes na nossa vida, não é? Neste caso o ser mãe, não é? A parentalidade, é muito importante que nós façamos valer a nossa voz daquilo que nós queremos para os nossos filhos. Não é? É verdade. E nós educamos os nossos filhos também com aquilo que nós permitimos que nos façam. Para mim é muito incorreto, não é? Haver estas questões de porque se calhar não gostam das coisas que a mãe faz, então a avó vai tentar ali fazer um joguinho com a criança. Mas o que é que a nível emocional, o que é que estão a fazer àquela criança? É que as pessoas, não é? É que depois primeiro começa o avô a dizer, olha, vou-te dar, mas não digas à mãe. A seguir, acontece alguma coisa na escola e podemos entrar por diversos campos, inclusivamente com bullying, com abusos, com tudo, que faça isto, mas tu não dizes nada a ninguém. E uma pequena coisa que é normalizada em casa, pelos avós, pelos tios, é segredo, não pode dizer nada a ninguém, não pode dizer à mãe, facilmente se extrapola para outras situações em que as crianças efetivamente ficam em risco e não dizem nada a ninguém, porque é segredo e é normal haver segredos para as mães e para os pais, cuidadores. Estamos a falar mais pais, mas cuidadores no geral. O que isto pode ser verdadeiramente grave, e estamos num mundo em que efetivamente as crianças estão cada vez mais, em risco. No mundo há 20 anos atrás, quando nós éramos crianças, não havia os riscos que existem hoje, a facilidade com que as coisas aconteciam. Não, as coisas estão muito mais perigosas, salvo seja, muito mais suscetíveis de acontecerem coisas más do que antigamente, porque antigamente era tudo muito uma aldeia. E agora nós, infelizmente, estamos muito individualistas. A Maribel diz que não ouve. É um bocado estranho. Mas alguém está com problemas de ouvir?
Eu acho, a Silvia disse-nos aqui bom dia, a Célia disse eu, quando eu perguntei se havia aqui alguém que tinha estas questões, por isso deduzo que nos tivesse ouvido. Salvo era alguém que não nos ouça, digam aqui nos comentários. Sim, falem connosco. Está bem? Mas efetivamente não podemos viver com medo e temos que nos saber e ensinar os nossos filhos a defenderem-se. Já por isso o meu Vasco está no judo. Muito, 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 muito importante, a sério. É fundamental a parte de defesa, de saberem cair, de saberem mexer, de saberem fugir, escapar. Sinceramente, eu estou mesmo a adorar o facto de eu ter colocado no judo, porque toda a gente devia ter um bocadinho de autodefesa. E as artes marciais são das melhores ferramentas que nós podemos dar para a defesa. E tudo isto acaba por, novamente, passar pelo empoderamento pessoal. Eu sei que eu sou capaz, eu vou fazer, seja com quem for, contra quem for. É verdade. E umas coisas interessantes. Muitas das vezes, não chamaste isto à conversa? Sim, mas muitas das vezes as mães, e eu já fiz um vídeo sobre isto, têm medo de na escola, se eu decido isto e aquilo, a escola não aceita e eu tenho medo que façam mal aos meus filhos. Eu já falei isto uma altura. Eu não sei, mas quem é que deveria ter medo? Deveria ser a escola, os cuidadores, os funcionários, ou deveria ser a mãe? Quem é que efetivamente tem o poder de fazer alguma coisa? Eu não tenho medo que façam nada ao meu filho, porque eu sou capaz de virar aquele sítio do outro mundo, porque nós mulheres temos imenso poder e nós temos poder sobre aquilo que os outros fazem aos nossos e a nós. É verdade. Nós temos mesmo imenso poder e nós esquecemos-nos do poder que temos e não nos permitimos a ter o poder que temos. Isto é um bocado mau, porque os outros é que têm que ter muitas das vezes medo daquilo que nós podemos fazer. Porque se alguém maltratar o meu filho, eu posso fazer aquela pessoa ser despedida, mudada de local, mudada de não sei das quantas. Eu posso fazer acontecer alguma coisa que as outras pessoas não querem e temem. É verdade. Não, e cá está, é a tal história que, por exemplo, enquanto mães, nós achamos que os outros digam ou falem por cima de nós e calamos-nos com medo de, é avô, é tio, eu não vou dizer nada que é para não arranjar problemas. Depois, se calhar, vai arranjar problemas na relação em si, porque se calhar tu estás com ressentimentos contra os familiares daquela pessoa, não é? Ou contra os teus, mas vais arranjar conflito com o teu marido ou com o teu namorado, o que seja. Porque acabamos por ter que escapar e falar e, portanto, eu estou aqui com a gana, mas não posso apanhar aquele alvo, portanto, eu vou apanhar outro e vou descansar naquela pessoa. E depois, tal como tu estás a dizer, se preciso calas-te na escola, que é para não arranjares problemas. Depois, se preciso calas-te no trabalho, porque tens medo de ser despedida porque tens um filho. E isto olha, sobre isso eu acho uma coisa brutal. Eu já trabalhei em café e acho que toda a gente acabou por trabalhar em cafés. E muitas das vezes são os próprios funcionários que têm a tarefa de abrir um café de manhã. E uma manhã nos cafés e tudo tem um grande poder em termos de faturação para imensos cafés e pastelarias. Os funcionários têm medo de ser despedidos. Mas em caso de haver efetivamente um problema grave de relação, pagamentos e problemas no local de trabalho, afinal, quem é que tem o poder? Se aquele funcionário não for trabalhar, aquele patrão vai ser efetivamente lesionado. É verdade. Da mesma maneira, quando existem muitas das vezes greves nos transportes públicos e afins, o que é que acontece? Geralmente fazem-se greve e as pessoas não vão trabalhar. Só por aí já existem automaticamente efeitos nas entidades patronais. Mas melhor ainda seria continuar a fazer o trabalho, fazer as pessoas entrarem e não afetar grandemente a vida comum, mas não haver retorno de rendimento para a empresa. Ou seja, tinham os gastos habituais, porque a pessoa foi trabalhar, a pessoa está a gastar combustível e essas coisas todas, mas não há rendimento porque as pessoas não estão a cobrar. Mas isto tudo tinha que ser trabalhado em aldeia. Está aqui a Solita Soares a dizer, mas o problema é que são poucas as pessoas que pensam isso e depois fazem alguma coisa. E realmente é verdade. Liliana, tu, por exemplo, eu daquilo que eu vejo nas tuas redes sociais, não é?
tu és uma pessoa que defende realmente a tua missão, a tua causa, não é? Que é realmente passar a informação mais consciente às mães, eu digo às mães, pais, mas pronto. Cuidadoras. Às mães. E como é que tu sentes que as outras pessoas veem esta tua atitude? Tu não tens uma atitude de te né? De ressignificar aquilo que... Sou uma maluquinha, mas sinceramente eu não... Mas lá está, voltamos à mesma, à parte do poder. Eu não me importo. E sinceramente nestes últimos 3 anos, quase 4 anos, cada vez somos mais diferentes, cada vez somos mais maluquinhas e fazemos efetivamente falta neste mundo para efetivamente o mundo se equilibrar. Porque não pode ser tudo por um lado, não pode ser tudo no deixa andar. Efetivamente tem que haver, e há, cada vez mais, pessoas que efetivamente se importem e que façam mudar o mundo. Eu sou uma coisa de serviço, mas eu também não me importo. Não é? Se conseguires mudar a atitude das pessoas que estão à tua volta, essas pessoas depois vão conseguir mudar a atitude de outras pessoas. E cada vez somos mais, e somos uma rede, e cada vez somos mais, e cada vez a mudança tem mais poder. E aquilo que eu tenho dito muitas das vezes, nós estamos em tempos de mudança. Ela a dizer que por vezes és muito atacada. Mas faz parte, porquê? Porque quando se toca numa ferida, as pessoas vão se defender automaticamente. E muitas das vezes as dores das pessoas são tão não percebidas que defendem atacando. E nós aqui, quando alguma coisa deste género acontece, nós estamos claramente sobre uma dor daquela pessoa. Não é aquilo que eu estou a dizer, é aquilo que aquela pessoa traz com ela e que efetivamente lhe está a doer. E que efetivamente pode ser e precisa de ser mudado. Sim, até porque a mentalidade em si, nós aprendemos a ser pais com os nossos pais, não é? E quando nós somos pais, nós vamos levar com a nossa herança, e a do pai. Temos a nossa bagagem. E já temos a bagagem. E já temos aquilo que nos fizeram a nós. E que para nós é tão normal que vamos replicar. Como os casos de violência doméstica nas famílias, nos pais. E infelizmente, estes dias tem uma notícia de quase 70% da juventude acha normal haver violência no namoro. Isto diz muito da sociedade. Porque para eles é tão normal receberem aquilo, porque é normal acontecer em casa, dos pais para os filhos, dos pais para os pais, dos pais para os vizinhos. Isto tem muito que se diga. E nós temos um peso ainda hoje, em 2020, temos um peso muito grande sobre a violência e os quadros de violência na parte educacional. Existe um mundo lá fora. É verdade. E nós temos a capacidade de inspirar outras pessoas a fazerem as coisas de forma diferente. Porque se nós pensarmos que queremos fazer as coisas de forma diferente, mas depois não colocarmos em ação porque temos medo daquilo que os outros vão dizer ou vão pensar, esquece, é a mesma treta. É que é a mesma treta. É a mesma treta. O que é que tu estás a fazer? O que é que estás a ensinar ao teu filho ou à tua filha? Que tem que ficar calados por causa daquilo que os outros vão dizer? Mas nós educamos os nossos filhos. Uma das coisas que acontece muitas das vezes é, por exemplo, no baby wearing, que é uma coisa clara e evidente. Muitas das vezes aquilo que é mais recomendado, muitas das vezes é um pano ou um selinho de argolas para os bebés mais pequeninos. A primeira coisa que as mães e mulheres dizem é: eu não vou conseguir. Neste exemplo assim claro, a mãe já está à partida a desistir de uma coisa que ainda nem sequer tentou. Mas alguém desiste à partida de aprender a andar, de aprender inglês, de aprender a fazer alguma coisa, de aprender a conduzir? Não. E nós, involuntariamente, nós estamos a dizer aos nossos filhos, neste caso concreto, mas isto é um reflexo de tal normalidade que acontece em tantas outras situações, nós estamos a dizer aos nossos filhos que, pronto, ok, é normal não conseguir. Quando o meu filho muitas das vezes me diz, mas eu não consigo. Ai, consegues? Não consigo, não entra aqui em casa, porque nós fazemos o que nós queremos. E se não for à primeira é à segunda, se não for à segunda é à 10ª, mas se tu quiseres, tu vais conseguir. E nós todos conseguimos tudo aquilo que nós queremos. Basta querer. Não é? Por exemplo, não no teu caso, mas por acaso até, por exemplo, pode haver uma mãe que pensa assim dessa forma. Eu sou assim, mas depois vai à avózinha ou ao avôzinho, não, deixa o menino. E nós aí, eu acredito que nós temos de ter a capacidade de dizer, não, ele vai fazer
assim desta forma, porque ele tem que aprender, não é? Claro que temos que mimar as crianças e miminhos e beijinhos, abraços. Há muitas formas de mimar e não é mas com nem é muito. Eu tenho este estilo de educação, as pessoas que estão à minha volta vão ter que aceitar, doa por onde doer, e eu faço valer a minha voz. Exato. Eu, não é? Cada vez mais. Mas é assim, eu sou a mãe e o pai e tem que nos respeitar isso, tem que nos respeitar. Mas cá está, eu para conseguir fazer isto, eu tenho que realmente ter uma noção clara daquilo que é o meu valor, daquilo em que e daquilo que eu quero fazer. Eu quero ensinar o meu filho desta forma. Eu quero ensinar o meu filho que, apesar de tudo o que possa acontecer na vida dele, se ele lutar e se ele fizer, ele vai ser capaz. Claro que sim, claro que sim. Mas é isto que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Porque os nossos pais foram educados... Isto aqui é tudo uma questão histórica. Os nossos pais foram educados na altura em que de Salazar, na altura da Revolução Industrial, na altura em que era normal se treinar as pessoas para serem máquinas, para serem uma parte de uma linha de produção. E, portanto, não havia, e o nosso sistema escolar ainda está muito formatado para isto, não podia haver alguém diferente da norma, porque era considerado um problema. Mas isto também já é muito antigo, porque antigamente as mulheres também eram queimadas na fogueira quando eram diferentes da norma, vá. É verdade. Portanto, isto sempre foi mais ou menos, mas mais vincado, principalmente através do próprio sistema educacional e da escola, tudo vai começando a ser treinado para fazer parte de um mecanismo e, portanto, não queremos nada fora dali. Portanto, muitas das vezes um miúdo que não tem boas notas, mas que é excelente pintor ou tem uma vertente artística de danças e de coisas assim, é mal visto. Mas porquê? Não é mal visto, porque cada um de nós tem as nossas aptidões. Eu sou completamente contra as notas das escolas. Eu também. Eu detesto o sistema educacional atual, tem o mérito que tem o valor que tem e serve-nos e serviu-nos de muito, muito, muito. Mas precisa de uma reformulação e nós não somos todos iguais, nós não somos todos quadrados, nem somos todos bolas, nem somos todos triângulos. Existem todas estas formas. E, portanto, nós não podemos exigir a um peixe que saiba voar. Não dá, não vai dar. Não, e hoje em dia, cada vez mais o mundo e o mercado de trabalho pede competências. Pede competências. Não pede mais. Não é? Mas sabes que é muito difícil e nós somos as maluquinhas que deixamos o sistema de trabalho para ficarmos em casa, para ficarmos com os nossos filhos, para criarmos o nosso negócio porque é extremamente arriscado e não vai dar e porque é horrível e porque não tens nada certo e porque não sei o quê. Nós somos completamente fora da caixa. E, por exemplo, no teu caso, não é? Tu fizeste esta transição nos últimos 4 anos, basicamente. O teu marido... Desde que engravidei que a minha vida mudou completamente. O teu marido, por acaso, juntou-se a ti, não é? Recentemente, há mais ou menos um ano, juntam-se a mim, portanto, mais malucos ainda, porque isto aqui não é nada estável e estás a trabalhar em casa e é um problema muito sério, não é? Aquelas coisas todas. Na altura que tu decidiste começar a trabalhar, a empreender, não é? Quando criaste o primeiro negócio, ele aceitava? Ele aceitou bem? Ou tinha reticências? Digamos que, para te situar um bocadinho, eu trabalhava no Porto, em Valongo, e eu sou de Barcelos, portanto, em termos de deslocação ainda temos um bocadinho de tempo, e trabalhava bastante em termos de horários, mais a deslocação acabava por vir tarde para casa. E, portanto, eu sempre tive um horário bastante alargado em termos de trabalho. Quando engravidei, mais ou menos a meio da gravidez, acabei por vir para casa, porque era insustentável continuar daquela forma, e passado pouco tempo comprámos um café à porta de casa, em que ele veio trabalhar para o café. Pronto, fim de gravidez, estás a ver a coisa. O Vasco nasceu, ele ficou no café, eu fiquei em casa, estávamos café-casa, íamos gerindo a situação, entre café-casa e tal. Entretanto, ficámos só com o café e nestes entretantos o Trapos e Mamás foi começando a crescer naturalmente. E devagarinho comecei a vender panos, comecei a vender baby wearing, comecei a vender. E naquela fase não era estritamente necessário dependermos do trabalho, deste trabalho, desta minha parte do trabalho. E então aquilo numa brincadeira foi crescendo.
Engravidei da Mariana e foi nessa parte em que olhámos para o Vasco e dissemos que, ei, esquece, nós não estamos a ver o nosso filho, ele já tem 2 anos, nós não temos tempo, porque um café consome o tempo que consome, sábados, domingos, feriados, basicamente tudo. E decidimos vender o café na altura em que eu estava grávida da Mariana. E ele foi trabalhar, foi procurar trabalho, mas também não encontrava nada que lhe valorizasse e que eu empoderasse. Neste entretanto, eu já tinha o Trapos, já tinha o Aromas, ou seja, já estava a trabalhar a parte dos óleos essenciais, e ele tinha uma paixão pelos brinquedos de madeira, que fomos devagarinho criando um mocho mestre e trazendo um bocadinho sobre a alçada do Trapos para ver como é que a coisa funcionava. E aí, nesta fase, obviamente, que já precisávamos de depender mais desta parte do negócio. E foi assim também que foi ganhando mais poder, digamos assim, este próprio negócio. Que foi quando nasceu o mocho mestre. Passado pouco tempo, assim, do nada, também, lá está aquelas coisas. Eu dizia no mês que nunca na vida iria abrir uma loja física, no mês seguinte nasceu a Tribos. No dia 1 de Abril de 19, nasceu a Tribos, que foi tipo uma união de tudo aquilo que nós já tínhamos, e o mocho mestre veio um bocadinho também, porque brinquedos online não é tão igual, portanto precisávamos de uma coisa mais bonita, mais catita, e nasceu a Tribos, que foi a união de tudo aquilo que nós tínhamos. Entretanto, a tribo cresceu, a aldeia cresceu, mudou para a aldeia e ficámos efetivamente pequeninos lá. E tivemos uns problemas por causa do nome e não sei das quantas, e então tivemos que optar por outro e nasceu finalmente a Goto quando mudámos agora para esta nova loja. Portanto, nós tivemos um crescimento brutal, exponencial neste último ano e meio, então, desde que abrimos a Tribo. Sempre acreditando nas tuas ideias e nunca fazendo aquilo que os outros querem. Não é? Não me fazia sentido. Eu ainda cheguei a procurar trabalho. Quando me disseram que dá-me 750 euros e tal, não sei, eu sou licenciada e sei perfeitamente o meu valor, e para aquilo que eu iria abdicar, 750 euros não iria pagar nem de perto, aquilo que eu iria estar a dar de mim, a perder de mim, para ir trabalhar para alguém. Portanto, esquece lá isso. Não vai dar. Portanto, continua aqui no teu foco, estamos muito bem aqui onde estamos com a Mariana, que estava nesta altura com 1 ano, mais ou menos, e, portanto, eu não ia abdicar da Mariana, eu não ia abdicar de mim e daquilo que eu já tinha, das minhas clientes, da minha comunidade toda, das minhas ideias, porque eu estando a trabalhar para alguém, eu não conseguia estar a continuar o meu caminho. E, portanto, não me encaixou. Portanto, deixa lá isso. Não interessa para nada, continua aqui no teu foco. Eu baseio, né, o meu trabalho muito realmente na rentabilização das competências, porque eu acredito que realmente é possível fazer isso, porque foi o que eu fiz, né? E muitas de nós que estamos na Focus, né, que a Liliana também faz parte aqui do grupo Focus, né? E a maior parte dos negócios que estão lá, não é? Começaram com isso, com desenvolver competências, não é? Eu acredito que realmente nós conseguimos criar um negócio com base nas nossas competências. Mas realmente esta semana eu decidi fazer estas conversas, que é para as pessoas perceberem que mesmo havendo, porque existem sempre várias perspectivas para o mesmo caminho, não é? Que neste caso é para a criação do negócio. E toda esta semana, não é? Todas nós temos histórias diferentes e se nós tivermos uma noção clara do nosso valor, daquilo que nós queremos, não é? Sabemos bem onde nós queremos chegar, as críticas, o julgamento fica sempre para segundo plano, porque nós vamos ter força para combater aquilo tudo. Mas isso vem de nós, vem de dentro, naquilo em que nós efetivamente acreditamos e naquilo em que nós sabemos que vai dar certo. Porque é muito fácil, não é muito fácil, depende do que estamos a fazer e depende muito também do próprio empenho. Não é fácil criar o nosso negócio, não é fácil criar a nossa dependência pessoal financeira em termos pessoais e competências pessoais. Sim. Mas se formos a analisar e se efetivamente trabalharmos tanto para nós, sem distrações, sem mudança de foco, sem grande perder, nós rapidamente conseguimos ganhar um ordenado mínimo trabalhando para nós, com muito mais qualidade de vida e com muito mais qualidade de tempo. Mas também é preciso muita disciplina.
É verdade, disciplina. Porque uma das coisas que acontece muito facilmente é que nós, ao trabalharmos para nós, agora me apetece, agora vou para o Facebook, daqui a bocado faço qualquer coisa, depois faço, depois estou em casa, não é? Vou pôr a máquina, estender a roupa, fazer o comer, arrumar a cozinha, limpar não sei o quê. É pensar na nossa visão, comprometermos com aquela visão e pensar assim, eu vou lutar por aquilo, pode não correr bem. Eu quando trabalhava em casa, eu tinha o meu escritório no fundo do corredor, a casa podia estar virada de pantanas, estou nem aí, não está, eu estou aqui, é aqui que trabalho, aqui o meu local de trabalho, como se estivesse fora de casa. E a Catarina veio aqui trazer uma frase fantástica, que a diferença entre fazer o que se gosta e fazer o que apetece, certo? Mas também depende muito mesmo, muito daquilo que nós queremos que aconteça. A Ana Ramos está aqui a dizer que estou nessa fase e ninguém entende porque estou em casa a fazer o meu negócio. Mas uma coisa também fantástica é mesmo que fazermos o que nós gostamos, aquilo que nos dá prazer, é fantástico. Uma frase super antiga que é: encontra o teu hobby favorito e rentabiliza ou faz rentabilizar e nunca vais trabalhar na vida. Porque efetivamente faz o que gostas e nunca mais trabalhas na vida. Pronto, tenho aqui a ajuda aqui do Team Goto aqui a ajudar aqui na frase. É bom. E efetivamente, quando nós gostamos mesmo daquilo que nós fazemos, nós somos tão genuínas que nós até podemos trabalhar fora de horas, adormecemos as crianças e vamos estudar um bocado, ou vamos fazer mais não sei o quê, trabalhamos por uma noite fora, que já aconteceram fases dessas, agora não, mas já aconteceram fases destas, e efetivamente não nos custa, como tantas vezes custa pôr a pé, vestir, pegar no carro, ir trabalhar, são 8 horas, mais o almoço e não sei o quê, eu que dor de cabeça... Quando chega ao domingo, né? Quando trabalha segunda-feira, ai meu Deus, é segunda-feira! E nunca mais é sexta. E assim nós, todos os dias, mesmo sábados e domingos, é sempre. Nós trabalhamos dia e noite, a qualquer hora, em casa, no telemóvel. Sim, há pessoas que por vezes têm aquele síndrome de quererem ser mães perfeitas, que é ter a casa impecável, fazer atividades com os filhos, fazer sempre, né, sopa ao jantar, comida ao jantar, ter a sobremesa. E atenção, não é crítica nenhuma, mas nós não precisamos de ser mães perfeitas. Os nossos filhos precisam de nós, não é? E precisam que nós estejamos bem e que estejamos felizes e temos que os ensinar, não é? Cá está, a ser aquilo que eles querem e não a serem perfeitos, a procurarem a perfeição e fazerem aquilo que é o mais correto, não é? Pelo menos esta é a minha perspectiva. Exatamente. E lá está, como a Catarina está aqui a falar, às vezes temos que fazer coisas que não nos apetece ou coisas que não gostamos. Também faz parte, porque o negócio e tudo aquilo que nós fazemos muitas das vezes inclui coisas que nem sempre nos apetece fazer. A Ana Ramos está a perguntar como é que nos disciplinamos. Ana, com muito foco naquilo que nós queremos atingir. É com metas, objetivos, qual é o caminho que eu quero, para onde é que eu quero ir. Como a Catarina diz, é o compromisso. A nossa Focus ajuda-nos imenso. É verdade, a Catarina, que é a nossa mentora, não é? Que nos está sempre a dar na cabeça, mas ensina-nos muito. E realmente é termos uma visão clara daquilo que nós queremos alcançar, ter compromisso com essa visão e também saber bem qual é que é a nossa missão, não é? Em descobrirmos o nosso próprio poder ajuda-nos a sabermos qual é o caminho que nós queremos percorrer. E mesmo que no meio do caminho tenhamos que dar não sei quantas voltas e superar obstáculos e subir montanhas e descer rios, nós temos um caminho, temos uma estrela que nos guia, temos ali um foco onde queremos chegar. E vais conseguir ultrapassar todo o julgamento, toda a crítica e tudo aquilo que os outros vão dizer. Mas é assim, nós não podemos fazer a nossa vida consoante aquilo que os outros dizem, ou julgamento alheio. O que é o julgamento alheio? É a opinião deles. É aquilo que eles vão dizer, e principalmente a nossa família e os nossos amigos são os primeiros a não nos valorizar propriamente. Porque, por exemplo, eu sou a consultora de baby wearing, agora sou um bocado especialista na parte de segurança auto, amamentação, não sei das quantas, tenho N de pessoas na família que até me seguem, mas que não me pedem ajuda a mim. Claro, vão pedir a outros.
que até seguem aquilo que eu faço e que alinham naquilo que eu digo e que partilham das mesmas prioridades e assim, mas que eu acabo por saber ou por reparar que vão comprar aquelas cadeiras que eu defendo ou que até tenho, mas noutra loja. Ou que vão ao baby wearing e tal, vão ali ao outro lado. Ou têm um problema mega gigante na amamentação, mas que não me pedem ajuda. E podiam. Sim, e vais fazer o quê? Cá está, vais fazer o quê? Vais escolher, ok, continuar a passar a tua mensagem ou vais criar ressentimento contra essas pessoas? Não. Acho que não vale a pena. Até pode magoar, não é? Claro, mas há certas coisas que nos magoam e que, independentemente de uma coisa ou outra, caramba, quer dizer, eu estou aqui e vais ali, quer dizer, não, prontos. E há certas coisas que podem magoar, mas nós também damos o peso que nós queremos a estas coisas e a estes sentimentos. E, portanto, nós podemos perfeitamente levar e continuamos para a frente e não há problema. Nós não vamos mudar o mundo, nunca vamos mudar o mundo, nunca ninguém agradou a toda a gente, nós não o vamos fazer. E nós não precisamos de comprar todas as guerras do mundo, portanto, compramos as que nos interessam. Isto connosco próprias, com os nossos filhos, com os nossos companheiros e com as outras pessoas e com aquilo que defendemos. Nós não vamos mudar o mundo, falamos para quem nos quer ouvir, quase como Santo António aos peixes. Falamos para quem nos quer ouvir. Nós iremos ser sempre maluquinhos, se seguirmos aquilo que nós gostamos, se seguirmos os assuntos, nós vamos ser sempre. Mas há sempre alguém que partilha. Há gente que defende terra plana. Sim, é verdade. Tanto de coisas. É verdade. É isso mesmo. Há alguém que partilha daquilo que nós partilhamos. Seja a coisa que for. Uma coisa dessa e tu pensas, ele é maluco, mas não, é aquilo em que ele acredita. Quem somos nós para julgar? Até porque nós temos... Está certo, como a Catarina diz, se faz sentido, deixa estar. É para ti, pronto, ok, deixa estar. Lili, então, pronto, para terminarmos, também para não aqui nos estendermos muito, que é para depois de quem quiser rever, não é? Aqui o nosso direto ver com todo o gosto e não ficar aborrecido. Mas eu gosto de falar contigo, é fantástico. É muito interessante e acho que tem aqui dicas muito úteis, não é? Para quem precisa de fazer valer a sua voz enquanto mãe ou até enquanto futura mãe, não é? Enquanto pessoa profissional, não só mãe, mas como nós pessoa e o valor que nós próprios temos, que isto depois aplicamos a qualquer área da nossa vida. Queres deixar aqui alguma mensagem a quem vai ser mãe ou a uma mãe que se calhar esteja com estas dificuldades, não é? O que é que tu dirias a uma mãe que se sente desta forma? Que sente que está a ser julgada, que não está a fazer valer a sua voz? Eu posso dizer muitas coisas e já disse aqui tantas coisas agora nesta conversa. Eu se pudesse falar, eu falava eternamente, falava. Eu se pudesse mudar para o mundo, mas não dá. Aquilo que eu efetivamente consigo e a coisa que eu digo às pessoas é: busquem, leiam e procurem pessoas que vos fazem sentido, que partilhem aquilo que vocês defendem e empoderem-se, ganhem poder naquilo que vocês sabem, naquilo que sabem que é certo, naquilo que vocês querem, naquilo que vocês gostam, porque fazermos o que nós gostamos, sabermos aquilo que nós fazemos, estarmos determinados nestas coisas, é uma mudança na nossa vida brutal. É verdade. E não precisamos de comprar guerras com ninguém, não temos que viver como se estivéssemos em guerra, ou com os avós, ou com os tios, ou com os primos, ou com as pessoas que vivem connosco, amigos, familiares, o que quer que seja, não. Pensem sempre que vocês têm algo para dizer, algo para inspirar, mas façam sempre valer as vossas ideias e nunca se esqueçam de vocês. Porque nós, não é? Somos nós, os outros são os outros. E nós temos as nossas ideias, nós temos que respeitar a ideia dos outros e eles também têm que respeitar as nossas ideias. Não precisamos de fazer nada, apenas respeitar. É isso mesmo. É respeitar, tem tanto poder, mas há muita gente que não sabe respeitar. Mas olharmos e respeitarmos aquilo que o outro faz. E respeitar não quer dizer que eu amo aquilo que ele faz, não quer dizer que eu vou fazer aquilo que ele faz, não quer dizer que eu concorde, não quer dizer que passo paninhos quentes, não, mas eu simplesmente respeito, é a opinião daquela pessoa, é a posição daquela pessoa, é aquilo que ela acredita, ou que sabe, ou que faz. Nós não precisamos de entrar em guerra, precisamos de respeitar. Ok, é a tua cena, deixa de estar, eu tenho a minha cena. Se quiseres,
podemos falar, debater, eventualmente aprender e mudar, porque todos nós nos podemos ensinar uns aos outros. É verdade. Eu não preciso de... Mas tu fazes, tu acontece. Não, deixa de estar, é a tua cena. Eu não preciso de comprar a guerra contigo. Tu estás aí, eu estou aqui. Ficamos com ressentimentos ou com mágoas, não é? As energias negativas é horrível, deixa isso para lá. Foquem-se em vocês, naquilo que vocês acreditam e tudo vai correr bem. É preciso ir para a frente. É preciso ir para a frente. Então, pronto, quem nos está a ver, eu espero que tenha sido verdadeiramente útil, que vos tenha ajudado a perceber que vocês podem pensar de forma diferente, que não há stress nenhum, não é? E sejam aquilo que vocês querem e o melhor que vocês acham que o que é melhor para vocês e para a vossa família. Os outros pensam, é o que os outros pensam, não é verdade? Podemos todos aprender, mas não temos todos que fazer o mesmo. É isso mesmo. Então, olha, obrigada pelo convite. Um abraço muito grande. Ainda não queremos conhecer pessoalmente. Claro. Obrigada. Tem pontos diferentes, não é? Que eu estou no sul, tu estás no norte. Exatamente. Mas, quem sabe? Brevemente virei ao Algarve. Muito em breve. Portanto, podemos ver isso. Então vá, um beijinho. Obrigada.